Você pode passar a vida inteira tentando conquistar uma mulher, sem jamais perceber onde realmente mora o segredo que abre as portas do desejo feminino. Não, não é o corpo, não é o status, e muito menos o que ela diz que quer. Napoleon Hill, mestre da mente humana e dos bastidores do sucesso, já ensinava: o verdadeiro poder não está no que os outros mostram, mas naquilo que escondem. Hoje você vai descobrir 7 fraquezas emocionais femininas ocultas, que moldam silenciosamente o jogo da atração, da influência e da conexão profunda, e que pouquíssimos homens têm coragem e inteligência de enxergar. Mas atenção, isso não é manipulação, isso é despertar. É aprender a jogar o jogo da natureza de olhos abertos, com presença, coragem e visão. 1. O magnetismo invisível das emoções intensas. A maioria dos homens foi domesticada, educados para serem previsíveis, cordiais, seguros, programados para entregar estabilidade como se isso bastasse. Mas Hill nos alerta: tudo que é constante demais perde sua força de fascínio. A verdade é que existe uma fraqueza silenciosa dentro de quase toda mulher. Uma fome por experiências emocionais poderosas. Ela talvez não confesse, talvez nem consiga explicar, mas há algo nela que anseia por intensidade, por aquele frio na barriga que só surge quando um homem tem coragem de quebrar o script. Ela deseja o imprevisível, a dúvida, a tensão, o momento em que o tempo para e um simples olhar seu embaralha tudo dentro dela. Você pode ser o homem perfeito no papel, mas se não provocar nada, você será esquecido, como uma fotografia borrada no fundo da gaveta. Por isso, tantos caras legais se tornam invisíveis. Eles não incomodam, mas também não despertam. E o que não desperta não marca. E o que não marca nunca conquista de verdade. Se ela nunca sentiu um arrepio de ciúmes, um toque de raiva, um orgulho silencioso, um medo real de te perder, então você ainda está no rascunho da história dela, e não no capítulo principal. Napoleon Hill dizia: quem não ousa impactar, jamais será lembrado. No jogo da sedução verdadeira, o amor vem depois do impacto, e o impacto exige contraste, exige coragem para ser intenso, até desconcertante. Ser neutro é ser invisível. Ser sempre bonzinho é como ser uma moldura sem quadro. Você está ali, mas ninguém repara. E por isso há algo que você precisa entender. A mulher que discutiu com você aos gritos e depois te beijou com uma paixão avassaladora na mesma noite, essa mulher vai lembrar de você. Ela vai te contar para as amigas, vai te evitar, só para te querer ainda mais depois. Vai dizer que foi loucura, e foi, mas ela ama isso, porque intensidade é vício, é química, é registro na memória emocional. E homens que compreendem esse segredo não vivem tentando agradar, eles vivem para ser lembrados. 2. A liderança emocional silenciosa que ela deseja, mas jamais confessará. Hoje, dizer isso em voz alta parece quase um crime. Vivemos a era da liberdade feminina, da igualdade celebrada, do empoderamento estampado em toda esquina. E sim, tudo isso tem valor, mas por trás da superfície moderna existe um instinto antigo, um desejo enterrado, primal, silencioso, porém feroz. Napoleon Hill dizia: você pode reeducar a mente, mas jamais calará a voz da natureza. E a verdade é que muitas mulheres carregam um anseio secreto. Elas desejam sentir a presença de um homem que não se dobra, não com força bruta, não com gritos, mas com aquela firmeza tranquila, quase assustadora, que impõe respeito só com o olhar. Elas testam, e não por maldade, mas por instinto. É um ritual inconsciente, um scanner emocional. Elas provocam para medir sua estrutura, criam pequenas tempestades para saber se você afunda ou se permanece inabalável. Se eu explodir, ele vai explodir também? Ou ele vai olhar nos meus olhos e dizer com firmeza: chega. Ela não quer um homem que se curva. Ela quer um homem que aguente, um homem que sustente o peso emocional que ela mesma às vezes não suporta. Esse tipo de dominação não oprime, liberta. É a sua estabilidade emocional que permite que ela solte o caos sem medo. É o seu silêncio seguro que diz: eu estou aqui. Nada me abala, nem você. Esse homem que não se desespera, que não rebate cada palavra, que não mendiga explicações. Esse homem se torna perigoso, raro, altamente desejado. Ela pode receber 1000 curtidas, 10.000 visualizações, ser exaltada por seguidores de todos os cantos.
Mas quando ela está diante de um único homem que a observa sem se impressionar, que a entende sem se rebaixar, que tem valores que não estão à venda por beleza, carência ou carisma, ela se desmonta por dentro. Napoleon Hill nos alertava: a mente feminina é moldada por vibração, e a vibração mais poderosa é a da segurança emocional masculina. Esse é o homem que lidera o clima da conversa, que dita o ritmo da intimidade, que com um simples gesto recoloca tudo no eixo. Ele impõe respeito sem levantar um dedo. Ele transmite ordem sem dizer uma palavra. Ele acende nela algo que nem ela mesma entende. E por mais que o discurso moderno tente enterrar esse desejo, na prática, ela sempre vai escolher o homem que sabe se posicionar. 3. A vulnerabilidade feminina à validação masculina, disfarçada de indiferença. O desejo feminino não responde à fragilidade, ele responde à presença. Poucas coisas confundem, e ao mesmo tempo atraem, uma mulher como a indiferença inteligente de um homem que ela sabe que poderia tê-la, mas não se entrega. Vivemos num mundo saturado. A atenção virou moeda inflacionada. Curtidas, emojis, elogios, tudo entregue com facilidade. Mas o homem que não precisa da plateia, o homem que não entra em pânico quando não é notado, o homem que não corre, não implora, não depende, esse homem se torna um perigo magnético. Napoleon Hill dizia: a escassez verdadeira é irresistível, porque ativa a mente subconsciente com sede de conquista. Esse homem desperta um enigma no coração dela, um mistério que ecoa silenciosamente. Por que ele não me procura? Será que eu não sou o bastante? Será que ele é assim com todas, ou só comigo? E aí nasce a fraqueza. Não qualquer fraqueza, uma das mais delicadas e silenciosas do universo feminino. Ela quer conquistar a atenção de quem não precisa dela. Ela não quer apenas ser desejada. Ela quer ser a única exceção do homem que parece inalcançável. Ela quer quebrar a postura firme, derrubar a máscara tranquila, ver o rei se ajoelhar, mas por escolha, não por carência. Quando um homem se mostra fácil demais, ela agradece, mas não vibra, porque não existe glória em conquistar o que já está rendido. Agora, quando ele vive bem sem ela, quando não se abala por ausência, quando sua atenção é ouro e não migalha, ele se torna enigma. É por isso que o homem que entrega validação só quando quer, e não quando precisa, carrega um poder silencioso, um poder que não grita, mas governa. Sua ausência pesa, sua presença vira joia rara, e cada segundo de atenção tem o valor de diamante. Ele não se explica demais, não disputa afeto, ele vive com propósito, e isso o torna inesquecível. 4. O medo oculto de ser substituída, mesmo que ela jamais admita. Nenhuma mulher vai dizer isso em voz alta, principalmente aquelas que se consideram fortes, seguras e independentes. Mas existe uma voz escondida, lá no fundo. E se ele encontrar alguém melhor? Esse medo não nasce da insegurança comum, nasce da percepção mais perigosa. Esse homem tem valor, e ele tem escolha. Napoleon Hill dizia: o verdadeiro poder é ter alternativas, e não precisar usá-las. O homem que desperta esse tipo de medo é aquele que a mulher sabe que outras também desejam. Ele é respeitado, ele tem presença, ele não está no mercado por carência, está por abundância, e isso muda tudo. Ela pode estar com ele, mas quando percebe que ele também poderia estar com outras e ainda assim a escolheu, isso a desarma por completo. Porque agora ela não quer apenas estar ao lado dele, ela quer continuar sendo escolhida. E é aí que mora o impacto. Existe um homem que poderia ir embora, mas escolhe ficar. E é justamente essa escolha livre que atinge a mulher num ponto que as palavras não alcançam. Esse tipo de presença mexe com algo ancestral, um código primitivo gravado na psique feminina desde os tempos mais selvagens. Porque durante milênios ser trocada não era apenas doloroso, era perigoso. Era perder proteção, perder recursos, perder até a própria sobrevivência. Hoje isso ganhou nova embalagem. Redes sociais, likes de desconhecidas, mensagens não respondidas, a ex que ainda ronda, o olhar que ele recebe na rua. Tudo isso ativa um alarme silencioso no subconsciente feminino. Mesmo que ela diga, está tudo bem, ela sente, ela observa, ela compara. E aqui surge a chave mestra. O homem que não se vende barato, que não se impressiona fácil, que não entrega atenção em troca de afeto, mas que permanece por escolha consciente, esse homem se torna ouro puro, não porque ameaça,
mas porque demonstra que tem opções. E mesmo assim, opta por ela. Napoleon Hill dizia: a verdadeira autoridade não exige fidelidade. Ela inspira a escolha. Quando um homem assim escolhe ficar, essa permanência carrega mais peso do que 1000 promessas, mais valor do que qualquer jura de amor. Ele não está ali por carência, está por decisão. Porque no fundo, toda mulher quer ser a exceção. A mulher que conquistou o coração daquele que não precisava de ninguém. E isso gera um novo tipo de vínculo. Um elo que não obriga, mas eleva. Ela não quer apenas manter esse homem. Ela quer merecê-lo continuamente. Não por pressão, mas por desejo. Ela quer permanecer sendo insubstituível aos olhos de alguém que poderia ter todas, mas ainda assim continua escolhendo ela. Elas podem negar, rir, revirar os olhos, chamar isso de machismo emocional, mas dentro delas, sabem que toda mulher que se respeita admira, e até deseja, aquele homem raro que tem a coragem de corrigi-la quando é necessário. Mas atenção, não qualquer homem. 5. O poder magnético do homem que impõe limites com firmeza e respeito é aquele tipo raro que sabe dizer não com serenidade, que impõe limites sem levantar a voz, que corrige sem humilhar, que tem valores inegociáveis, mesmo diante da beleza, do drama ou da sedução. Ele não se curva para agradar, ele lidera com presença, e isso desperta nela algo que nenhuma palestra feminista consegue apagar: a admiração por um homem que tem princípios mais fortes que desejos. Esse é o tipo de homem que a guia sem controlar, que a eleva sem sufocar, que a faz crescer sem exigir que ela se perca. No fundo, por trás de toda atitude independente, existe um desejo real: ser guiada, não por força, mas por direção, guiada por alguém que saiba o caminho, que não se perca nas emoções, que saiba sustentar a própria alma, e por isso, é capaz de sustentar a dela também. Num mundo onde tantos homens se calam para agradar, onde engolem sapos, elogiam sem verdade e vivem na tentativa desesperada de parecerem legais, o homem que mantém sua espinha ereta se torna a exceção, e toda exceção é desejada. Ela pode se irritar, pode te chamar de arrogante, pode virar o rosto e tentar te esquecer, mas jamais conseguirá, porque naquele instante em que você a corrige com inteligência, sem elevar o tom, sem humilhar, mas com autoridade moral, ela entende algo que o mundo moderno tenta esconder. Esse homem tem um norte. Ele não se curva para a beleza, nem se rebaixa diante do drama. Esse tipo de homem é raro. É o homem que ela testa e respeita, que ela desafia e deseja. Ele não impõe para dominar. Ele corrige porque tem um padrão interno, um código, um princípio. Quando vê exagero, manipulação ou injustiça, ele não grita, ele não implora, ele apenas diz: comigo não. E ao contrário do que muitos pensam, isso não diminui seu valor aos olhos dela. Ele cresce, ele se torna espelho, referência, desafio emocional. Napoleon Hill ensinava: não é o que você aceita que molda seu valor, é o que você tem coragem de negar. Esse homem pode até sair da vida dela, mas o não que ele disse com dignidade vai ecoar por anos, e muitas vezes será esse não que irá transformá-la. 6. A carência disfarçada de autossuficiência. Mulheres fortes também choram, e muitas vezes choram em silêncio. Aquela que se diz independente, que bate no peito e declara que não precisa de ninguém, frequentemente guarda o maior vazio de todos, o de ser compreendida sem ter que implorar. Essa é uma fraqueza sutil, uma vulnerabilidade elegante. Ela quer ser forte, mas também quer ter o direito de ser fraca com alguém. E o homem que consegue enxergar a menina escondida dentro da guerreira, esse é o homem que ela mais teme, porque ele vê o que nem ela aceita mostrar. 7. A sensibilidade à retirada da atenção masculina. O que você faz quando ela te provoca? Te desafia? Te ignora? Se você reage com fúria, ela vence. Se você se desespera, ela perde o respeito. Mas se você se retira em silêncio, sem gritar, sem se explicar, mantendo a sua paz intacta, ela entra em colapso interno, porque o sumiço emocional de um homem estável é mais doloroso que qualquer discussão. Essas fraquezas não são defeitos, são janelas, reflexos emocionais do desejo de conexão, de pertencimento, de ser vista e sentida. O homem que compreende essas camadas deixa de ser manipulado, ele para de reagir e começa a escolher, com sabedoria, com visão, com postura.
Se esse vídeo virou uma chave na sua mente, deixa agora o seu like e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala verdades que poucos têm coragem de expor. Verdades que te libertam, te fortalecem e te blindam. E olha só, tá aparecendo aí na tela um vídeo que revela como as mulheres testam os homens, sem que eles percebam. Clica agora. Não adie sua evolução. A verdade liberta. A ignorância escraviza. Nos vemos lá.